Cara, não existe uma verdade maior do que o autista. O autista, você começa a entender algumas coisas. Então, ela para mim também é uma coisa que é incrível. Porque aí você começa a entender que eles são autênticos ao extremo. Aí você começa a ficar mais autêntico aprendendo com eles. Porque tem muita coisa que você vai fazer. Então, assim, você tem uma norma, uma conduta de sociedade, aquela coisa que você faz para se adequar. O autista ele não tem isso. Se o autista ele gosta de você, ele tá aqui, ele, nossa, é tão bonito, eu gosto tanto de você. Então ele é. Mas se ele não gosta, por que você é ruim assim? Então, você começa a ficar mais sincerão da vida. Então, você aprende muito. Então, você vai aprendendo muito com o autismo e tudo. Quantos anos que ela tem? Ela tá com 13. 13 tá com 13. Então, você começa a aprender com o autismo e você acaba trazendo característica disso para você. E você vê que é bom. Talvez se as pessoas fossem mais sinceras, a sociedade era melhor, cara. Eu acredito que era melhor. Se brincar, eles é o certo, a gente que tá com problema, né? A gente que é o errado. Não é à toa que fala que eles são especiais, né? São mesmo. Eu vejo que eles são muito mais evoluídos do que a gente. Tem até uma teoria que eles falam que é coisa doida do pessoal, que eles são seres mais evoluídos, do pessoal espírita que fala, que eles são seres mais evoluídos e que quando eles vêm, somos nós que não conseguimos entender eles, porque eles são mais evoluídos, né? Cara, mas se você falar de não entender as características deles, a gente teve com um cara e ele também não era compreendido, ele tentava mostrar as ideias dele e ninguém aceitava as ideias dele, ele teve muita dificuldade de convivência com outras pessoas e depois de alguns exames ele descobriu o que era o que ele tinha de diferente. Ele é um dos maiores QIs do mundo e as pessoas não conseguiam estar com ele. Quer dizer, a gente analisando como diferenças, será que a diferença dele, que era um problema, era uma vantagem? Sim. Percebe? E assim com eles também, sabe? A gente é que não consegue entender tudo que eles têm para oferecer para a gente, né? Eles estão num caminho muito mais transparente, muito mais objetivo, claro, né? Você conseguiu diagnosticar sua menina rápido? Com 5 anos de idade. Aí a gente já teve o diagnóstico. Primeiro a gente teve o diagnóstico de deficiência intelectual. Aí a gente já começou a fazer o tratamento, aí depois foi, eu não lembro se foi aos 7, aos 9 anos, aí veio o autismo mesmo, né? O diagnóstico de autismo. Ela vem fazendo tratamento, ela é verbal, conversa, então é bem, mas ela tem um mundo dela. Às vezes ela se fecha, às vezes ela quer mais carinho, assim, é um contexto totalmente diferente. E aí, a mais velha, a Alessandra, que tem 18, ela aprendeu muito com isso também. Então, assim, ela é um carinho, cara. Ela é um cuidado que, sabe, é impressionante como que a pequena conseguiu conquistar a grande. E, sabe, e ela tem uma responsabilidade, desde mais nova, de adulto, porque ela sempre entendeu que ela tinha alguém para ela cuidar. Entendeu? Tinha alguém para ela cuidar ali junto. Então, assim, hoje eu julgo assim, que lá em casa é 3 adultos, agora uma já ficou aqui interior, 18 anos, que é eu, minha esposa e ela, num contexto, num cuidado para cuidar da Ana Clara. Então, assim, mudou muito a nossa vida, sabe? É lógico que a gente não pode romantizar, eu queria ter um filho autista e tal, eu queria que nascesse. Ninguém vai romantizar, não vamos ser hipócrita com isso. Mas assim, você tem que ter os aprendizados. Tem o lado ruim da história. Tem a preocupação, igual vai para a escola, você não sabe se alguém vai fazer alguma coisa e ela não vai contar. Então tem um lado bom e o lado ruim da história. Mas você aprende muito com isso, você aprende. E as pessoas precisam, assim, principalmente os pais, tem que aprofundar, porque um grande problema que eu vejo do autismo não é o autista, é o pai. É a mãe que não quer aceitar, não consegue compreender, não sabe aceitar o diagnóstico e falar, é assim. Porque, por exemplo, ela tem dificuldade de educacional, né? Então, para ela aprender a ler, escrever, ela tem dificuldade. Então, o tempo dela, digamos. Exato. Né? Então, às vezes, o pai, ele não consegue compreender. Ele quer que ela faça aquilo.
Então, como não faz, ele vai sentir a frustração, a mãe vai sentir a frustração. E a mulher é a mais impactada, cara. Tem um estudo que mostra que há um índice de suicídio muito grande de mães de autista. Sério? Porque a pressão é gigante. A pressão é gigante. E se você não souber olhar aquilo, então, entender aquilo. Então, assim, desde o começo eu sentei com a minha esposa, nós conversamos muito e eu expliquei para ela, olha, ela precisa entender as relações humanas da vida, sabe? Então, se comunicar, aprender a expor mais o que ela sente. Porque às vezes uma criança como essa, ela não sabe explicar, às vezes ela tá com, sei lá, uma ferida, alguma coisa, uma infecção, e se o corpo não mostrar com a febre, com alguma coisa, ela não vai chegar, ó, pai, eu tô sentindo alguma coisa no estômago. Sim. Então, assim, eu falei, ó, o foco é muito mais em mostrar que ela vai manifestar, sabe? Então, assim, ter um diálogo maior com a gente. E a gente tá conseguindo. Então, a gente começou a entender, eu não vou cobrar que ela saiba a fórmula de Bhaskara. Se brincar, eu não sei. Não lembro. Não, e você aprendeu? Então, assim, eu não vou cobrar isso, cara. Eu para ser sincero, eu até questiono muito os métodos educacionais que existem. Então, assim, pra quê, cara? Então, quando você começa a entender, você fala, não, o que ela vai ser o adequado para a vida dela? Isso, isso e isso. Se aplica para ela e se aplica para você. Então, o pai acha que ele é normal e o filho é autista. Não, o pai e a mãe é autista junto com o filho. Entrou um autista na família, é a família autista, claro. Não é um ou outro. E então, você consegue identificar habilidades nela, assim? Habilidades? Cara, a gente sempre consegue, mas assim, tem diferença. Tem o Asperger, que é aquele de altas habilidades. Sim. Aí tem já outras características. Ela não é o Asperger, que cria altas habilidades. Mas por incrível que pareça, a maior habilidade dela, assim, a característica, não é nem habilidade, é a comunicação com as pessoas no sentido de conquistar as pessoas. Porque ela passa uma verdade tão grande, a gente sai. A gente vai numa padaria hoje. Nunca pisei na padaria, a gente entra na padaria. Ela chega, oi, tudo bem? E conversa com a pessoa. Ah, você é tão bonita, nossa, seu vestido é bonito, não sei o quê. Ela aprendeu que ela tem que expor as coisas bonitas e falar das pessoas. Aí eu saio. Se eu voltar na padaria um mês depois, a pessoa da padaria, uai, cadê sua filha? A pessoa lembra de mim e lembra dela. Então, assim, porque a pessoa vê, não, ela é uma pessoa diferente. A forma dela tratar. Então, assim, acontece, a minha filha mais velha fica rindo e brincando, acontece muito da gente sair, e aí a gente chega num lugar, assim, porque a gente não lembra nem das pessoas que atendeu. Às vezes a pessoa já chega, oi, tudo bem? Cadê a Ana Clara? Cadê a sua filha? Então as pessoas, numa tratativa, ela encanta as pessoas do jeito que ela fala. Coisa que a gente não consegue. Sabe o que eu acho que acontece, Sandro? E eu não participei ainda desse momento de estar com ela. Mas de tudo que você contou até agora, da sua casa, da relação que vocês vivem, ela tem já uma habilidade muito grande que talvez vocês não perceberam, que é a de juntar a família de uma forma muito especial. E assim... Sabe? Pra você é normal, é o seu dia a dia, mas será que seria dessa forma sem ela lá? Ela não é, sabe, o poder de juntar, que por exemplo, ali, né? Porque a mãe faz isso geralmente nas famílias, né? E na sua casa, ela é a força maior de... Ela é. Então, assim, tem um equilíbrio. A minha esposa, então, é uma pessoa que a gente já tá aqui, quase 20 anos juntos. Minha esposa. E assim, pô, parabéns pra você, tá? E é uma guerreira. Então, assim, ela, sabe, encarar todas essas dificuldades, porque ela acaba tendo as frustrações dela, as dificuldades dela, por causa da Ana Clara, do autismo, e ela consegue entender que, por mais que ela tenha as frustrações, tem um objetivo maior, que é a família. E é isso, sabe? A gente tá ali e a gente tem uma sintonia boa demais, sabe? Então... eu não sei se você é feliz agora, né, Trecho? Porque, assim, são 3 mulheres. E eles falam que filhos e uma mulheres cachorrinha são amorosas, né? O pai leva vantagem. Mas um homem com 3 mulheres em casa também não é fácil. É punk. Imagina naquela época. Então, sabe? fechado. Rapaz,